Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal, o canal EBD em Ação. O canal feito especialmente para você, professor, professora, alunos e alunas e a todos os amantes da Escola Bíblica Dominical, que tem como objetivo pesquisar e agregar ao seu plano de aula, ao seu plano de ensino, subsídios cada vez mais interessantes que tornem os alunos com curiosidades, com interesse em vir todos os domingos para a Escola Dominical aprender mais da Palavra de Deus. Portanto, esse canal tem este objetivo, de te ajudar em subsídios, agregando o seu plano de aula e o seu plano de ensino. Quero agradecer a você que é inscrito no canal, te agradeço pelos likes que tem dado, te agradeço pelos teus comentários, pela tua divulgação, pelo contato que alguns entram comigo, dizendo que tem sido abençoado pelo canal, que tem agregado sim os comentários que fazemos aqui todas as semanas. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD e ainda não é um inscrito, eu convido-te, venha inscrever-se no nosso canal. Torne-se um inscrito. Clica aí nessa tarjinha vermelha com letras brancas e você tornar-se-á um inscrito do nosso canal. Tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos. Assistindo os vídeos gostando, dê um joinha dizendo gostei. E pode compartilhar, compartilhe com seus grupos no WhatsApp, com seus amigos, divulgue, comentem. Na medida do possível, eu vou respondendo os comentários que os irmãos vão colocando aí no canal EBD em Ação. E ainda você pode ter acesso aos vídeos dos trimestres passados. Eles estão em pastas chamadas playlists. Cada pasta tem um trimestre inteiro, tanto das lições dos jovens, quanto também das lições dos adultos. Portanto, seja bem-vindo aqui, faça bom proveito do material que é especificamente para você. Hoje estaremos estudando a lição de número 7, datada do dia 18 de agosto de 2019, com o título A Mordomia dos Dízimos e das Ofertas. Texto áureo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias 3:10. É a verdade prática. A entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Então a lição é falando sobre esse tema, dízimos e ofertas, que para alguns é um tema polêmico, para outros é um tema desnecessário, para algumas denominações eles não falam sobre dízimos e outras são contrárias, mas para quem estuda a Bíblia, para os cristãos, para você que é estudante de escola dominical, é um fator a mais sobre a mordomia dos dízimos e da oferta. Nós vamos aprender que os dízimos e as ofertas são necessárias na obra de Deus e qual a importância disso para a nossa vida, como nós devemos administrar as ofertas e os dízimos, porque nós somos os ofertantes e os dizimistas na obra de Deus. Agora, de que forma devemos ofertar e de que forma devemos dizimar? Primeiro que as ofertas foram instituídas por Deus. Deus recebeu as ofertas de Abel, que ele ofereceu um cordeiro, um animal. Deus recebeu esta oferta, porque a atitude dele era boa, trazer o melhor para Deus. Deus não recebeu a oferta de Caim, portanto Deus concordava com a oferta. Ele não era contrário à oferta. Acontece que Caim, o propósito dele que era errado. A Bíblia fala que ele tinha condições más, e as coisas que ele fazia eram coisas más, por isso que Deus não recebe a oferta de Caim. Em Êxodo 25, Deus é quem pede oferta, me trarão uma oferta. Aqui ele pede a oferta de ouro, de prata, de pedras preciosas, de linho, de texugo, de uma série de fatores. E ele diz, me trarão essa oferta e farão um tabernáculo e habitarei no meio deles. Então é pedido de Deus, ele não é contrário às ofertas. Mas algumas pessoas, e quanto aos dízimos? Deus é contrário, está na Bíblia ou não está? Vejamos. Alguns dizem que os dízimos é na época da lei, que está até em Malaquias, no Antigo Testamento, mas vindo o Novo Testamento, as leis passaram, então não há necessidade de dízimo nesta nova aliança. O que nós observamos é que os dízimos são antes da lei. Abraão está antes da lei, ele está no período pré-histórico, e ele deu dízimo para Melquisedeque, e foi registrado como atitude positiva de Abraão, o dízimo que ele deu. O dízimo é a 10ª parte, é pegar aquilo que você tem e dividir em 10 pedaços, e pegar o 10º pedaço e ofertar.
Então é isso que significa dízimo, a 10ª parte. Então nós observamos que Abraão ele teve essa atitude de dizimar. E ele devolveu porque ele reconheceu que tudo provinha do seu Deus e reconheceu a soberania em Melquisedeque. Então ele dizima para Melquisedeque o despojo que ele tinha. Alguns têm dito que os dízimos são para os pastores andarem de carros novos, de aviões, de casa e etc. Pelo menos as igrejas sérias, as pentecostais, entre elas a Assembleia de Deus, os pastores são milhares de pastores que temos. E nem todos são milionários por causa de dízimo, mas todos são sustentados pelos dízimos. Porque a igreja, como organismo vivo, Cristo é o cabeça da igreja. Então ele é quem manda em tudo. Agora a igreja como organização precisa de um CNPJ, precisa de um prédio. E esse prédio tem eletricidade, tem gastos com água, com limpeza, com aposentos e empregados, etc. Da onde que vem esses recursos? Do governo? O governo não dá nada. Há algumas promessas em época de campanha que não é o suficiente para os longos anos, são só no período de campanha. E nem isso a lição está reprovando esses recursos vindos de fora, porque Deus quer o sustento através da fé. As pessoas acreditando nele, na recompensa dele, dizimando e ofertando para o sustento da igreja como organização ou como instituição. Uma igreja como organização, como instituição, ela é um aglomerado de pessoas juntas para adorar, para servir e ter comunhão. E as pessoas precisam de um lugar, precisam de assentos, precisam de ar-condicionado, precisam de aconchegos, precisam de banheiros, precisam de água. E toda essa manutenção, ela deve ser mantida com os dízimos e com as ofertas. Outras fontes de recursos nós não temos, politicamente falando não temos. Então se for desnecessário dízimos e ofertas, até o prédio vai ficar difícil uma reforma porque não haverá recursos. Até o som ficará difícil a manutenção porque não haverá recursos. Então os dízimos são também para essas questões, além de outros que falaremos aqui, que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento está expresso essas questões. Segundo ponto fala sobre a base bíblica para os dízimos e para as ofertas, que nós já falamos que no Antigo Testamento, desde Gênesis, Abraão já dizimava, chega no período da lei, o dízimo não é extinto, ele é colocado ali, e quando chega no Novo Testamento também, Cristo ele não disse para os cristãos do Novo Testamento dizer que eles precisavam extinguir os dízimos. Mas ele simplesmente fala de uma situação dos fariseus que dizimavam o coentro, o cominho e tinham outras atitudes. Então o que Deus clama é o seguinte, que eles deveriam, além de dizimar do coentro e da cominha, continuar com atitudes que eles não tinham. Quer dizer, tirar a hipocrisia e continuar sendo servo fiel, sendo adoradores a Deus, com inteligência, com honestidade, sem a hipocrisia, porque eles dizimavam tudo isso, faziam toda aquela religiosidade, mas todavia eles roubavam das viúvas, roubavam dos órfãos, se prostituíam. Então, aparentemente, as ações feitas por meio do corpo, eles deixavam transparecer para as pessoas, jejuavam, oravam, ficavam diante das praças de pés, davam o dízimo, davam as ofertas, as pessoas viam isso, mas no seu interior eles maculavam coisas más. Então Deus ele não reprova a atitude que eles faziam por meio do corpo, entre elas os dízimos, mas ele disse que eles deviam dizimar, mas as questões interiores também ser levadas em consideração, ser honesto, etc. e tal. Mas ele não abole o dízimo, não tem uma abolição do dízimo no Novo Testamento. O que nós vemos é que os dízimos eles transpassam as leis. Antes da lei há pessoas dizimando e as ofertas também. Na lei, pessoas dizimando e ofertando. Pós o período da lei antiga, chegando já na nova aliança, também nós vemos Cristo autorizando isso aí, dizendo que eles devem, além de dizimar os coentros e o cominho, continuar com atitudes corretas. Ele não aboliu nada disso. Então, portanto, o dízimo ele está expresso na Bíblia. Eu não vou citar os versículos, porque nas lições vocês vão estudar aí na sua classe com critério, que não há tempo para ler todos os textos, mas a lição ela traz isso. Então, nas aulas, não perca essa aula, vá para a sala de aula, leia todas as referências bíblicas para você entender o propósito e os mandamentos bíblicos sobre os dízimos e as ofertas. O objetivo dos dízimos no Antigo Testamento, no período da lei, era também para ajudar os órfãos e as viúvas. Esses não tinham o seu sustento. Então, quando eles dizimavam e ofertavam em Israel,
As viúvas no judaísmo e os órfãos também, eles eram assalariados, recebiam uma porcentagemzinha para o seu sustento, porque não tinham. E ainda iam as lavouras e os cantos das lavouras de milho, de cevada, de trigo, eram deixadas para os órfãos, para as viúvas e para os pobres. No Antigo Testamento, da mesma forma, a igreja ela recebia as ofertas, nós vemos Ananias e Safira ofertando. Essas ofertas tinham o objetivo de ajudar os órfãos, as viúvas e os pobres. Quando os discípulos instituíram os diáconos da igreja, a missão dos diáconos era para ver quem eram as viúvas, porque as viúvas que vinham para o cristianismo, elas eram cortadas dos salários do judaísmo. E os órfãos também, e até os pobres que se tornavam cristãos, eram deixados de ser favorecidos com as ofertas do judaísmo. Então a igreja se encarregou de ajudá-los e colocou os diáconos, instituiu eles para fazer arrecadações de dízimos e ofertas, e entre elas nós vemos Ananias e Safira ofertando, e essas ofertas eram para ser distribuídas com as viúvas, com os órfãos, com os pobres, para que a igreja ninguém perecesse. E os objetivos na atualidade também devem ser esses, não só a manutenção do templo, não só o sustento dos obreiros, dos sacerdotes que vivem na igreja, que militam pela igreja, mas também ajuda para esses irmãos, que geralmente a igreja tem se disponibilizado com ações sociais. Por mais que alguém critique e fale tantas coisas sobre as questões das ações sociais, mas é visível tantas pessoas serem beneficiadas com as ações sociais, com os dízimos, com as ofertas, com as ajudas, com as missões, uma série de coisas que a igreja tem contribuído sim com esses fatores comuns. Terceiro ponto, a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. A lição fala como deve ser a entrega dos dízimos e das ofertas na igreja local. Deve ser com gratidão. E essa gratidão as pessoas elas devem dizimar com entendimento, porque muitos que têm falado sobre dízimos e ofertas têm chamado os que não dizimam na oferta de ladrões, têm lido Malaquias, no que me roubais, nos dízimos das ofertas, e têm dito que esses ladrões vão para o inferno e têm entristecido muitas pessoas. O mais certo seria ensinar essas pessoas as bênçãos decorrentes dos dízimos e das ofertas. Se você ensinar, pega os textos da Bíblia e diz, olha, é necessário, é espontâneo, é de livre e espontânea vontade, é com gratidão. Quem dá com alegria, quem oferta com alegria, quem dá com reconhecimento, quem oferta com reconhecimento, recebe a recompensa. E também não é a barganha, porque o contrário são pessoas que têm feito dos dízimos e das ofertas um ótimo negócio, como disse Pedro. Pessoas que têm dito, olha, se você dá 100, Deus te dá 1000. Se você te der 1000, Deus te dá 10.000. Se você der 10.000, Deus te torna milionário. É errado também barganhar. As pessoas não devem dizimar e ofertar somente pela bênção, porque as pessoas só estão focando a bênção. Mas, como diz muitas outras passagens da Bíblia, você deve dizimar e ofertar pelo que Deus é, pelo que a obra é, e não de olho no retorno, que senão que amor é esse? Amor com interesse, amor com barganha. Nós sabemos que Deus abençoa quem dizima e oferta. Mas não é só isto que a mente humana se constitui. Nós não vivemos em torno de bênção e de riqueza, por amor de Deus. Depois que a teologia da prosperidade entrou no seio da igreja, os pastores, obreiros não conseguem enxergar além disso, da prosperidade, da riqueza, dessas... Para com isso, para de barganhar, para de dizer, irmão, você é abençoado, mas se fosse dizimista seria mais abençoado ainda. Não, chega e fala para você precisa ser fiel, meu irmão, que Deus é fiel, Deus é bom, seja reconhecedor das bênçãos de Deus. É isso que precisa de ser dito ao povo, não só a cobrança. Os pastores só cobram a igreja com raiva porque está caindo as entradas e são chamados a atenção. Aí vem no escudo de ensino com raiva, cobram, tem que dizimar, tem que pôr nome no mural. Isso não resolve nada, vai ler a Bíblia. Leia a Bíblia, vê o que a Bíblia fala sobre ofertas, fala sobre dízimo, e ensina com amor, com temor. O povo precisa entender, o povo precisa reconhecer a necessidade de dizimar, e a necessidade da obra. E a necessidade não só nas bênçãos, porque só foca em bênção, em bênção, em bênção, se Deus não quiser abençoar. Tem irmãs na igreja que eu conheço, todos conhecem, que dizimaram 40, 50 anos e nunca saíram da pobreza. São pobres. Jesus Cristo falou, os pobres sempre tendes convosco. Quem falou que todos os dizimistas eram milionários? Quem te disse isso? Então, existem pessoas que são pobres na igreja. E o sustento da igreja é da maioria dessas pessoas pobres, dessas irmãs viúva, assalariada, aposentada. A maioria das rendas dela. Não pense que é dos milionários, que não é, não. Então, preste atenção. As bênçãos que está escrito na Bíblia não são somente bênçãos materiais, não.
são bênçãos espirituais. Observe o que Paulo diz aos Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Tudo bem que eu não sou abençoado materialmente, continuo pobre e sendo dizimista, mas abençoado, poderosíssimo em bênçãos espirituais. Não é melhor do que bênçãos materiais? O que adianta eu ser abençoado materialmente, ter empresa em empresa, e não ser abençoado espiritualmente? Então, vamos ensinar o povo, os pastores precisam ensinar o povo, abre a Bíblia, para de reclamar que tem gente de mão fechada, que vai para o inferno avarento, pare com isso, leia a Bíblia e conscientize o povo, porque a oferta e o dízimo é com gratidão, é voluntário, por amor de Deus, e coloque sobre eles a fé, eles precisam ter fé para dizimar, desenvolva a fé, meu irmão, você está aí para isso, para que você tem Bíblia? Por que os obreiros, os professores, existe a Bíblia e os ensinos escola dominical? Para você ler, queime neurônio, queime pestana e vai ler a palavra para entender o que ela diz, para ensinar o povo corretamente, não barganhar. Só falam em retorno, em retorno, em retorno. Quem dizima tem retorno, quem oferta tem retorno, em retorno. Não é isso que Cristo quer. Ele mesmo veio pobre, diz o profeta menor. O Salvador virá sobre ti, pobre e necessitado. Que coisa é essa? Então vamos ensinar o povo a ser fiel a Deus, a dizimar porque querem dizimar, porque amam a obra, porque amam Deus, porque são obedientes, porque se submeteram a isso, porque aprenderam, porque são voluntários. Aí a bênção de Deus pode vir sobre eles, destampada, recalcada, abundante, que eles não estão com a sua fé na bênção, mas com a fé em Deus. Dizimamos por causa da bênção, mas dizimando porque Deus é poderoso. O comentarista fala que o dízimo deve ser da renda bruta, você vai aprender isso na escola dominical, que ele ensina também sobre as questões dos empresários, como que deve ser o cálculo dos empresários, porque às vezes são sócios na empresa e as pessoas ficam preocupadas, minha empresa rendeu tanto, como que vai ser a minha parte, a minha renda bruta? Então a lição ela explica também sobre isso. Leia esse terceiro tópico aí, vá para a escola dominical que você vai aprender sobre as questões dos dízimos líquidos, dízimo bruto, os empresários, a renda bruta, a renda líquida, e assim você vai ser canalizado para algo bom da palavra de Deus. Agora, os cristãos ele têm condições de chegar diante da sua igreja, do seu pastor, dos tesoureiros, e ficar a par do investimento dos dízimos da oferta em obras sociais, em construções. A transparência ela tem que aparecer. Se não está tendo essa transparência nas construções, nos gastos, nas prestações de conta de dízimo e oferta com a igreja, com os dizimantes, com ofertantes, por que não há transparência? Mas se há essa transparência, pode ficar tranquilo que a administração ela é correta. A igreja precisa dizimar pelo ponto lógico. Qual que é o ponto lógico? A igreja não recebe recurso nenhum, de lugar nenhum, de governo nenhum. Ela não é sustentada por dinheiro de governo, de políticos, de empresários. Não tem ninguém que banca a igreja. A maioria dos dízimos das ofertas, como dissemos, são de pessoas simples, são dos irmãos, das irmãzinhas que são viúvas, que são aposentadas. Elas é quem sustentam a obra de Deus, porque é algo feito por fé. Agora, um dos pontos é a lógica. Por que dizimar? As pessoas têm dito aí, têm achincalhado a mídia e diversas outras, até religiões, têm achincalhado dízimos e oferta, que são para pastores, que são... Não, os pastores são assalariados. Os pastores não têm o poder de tudo que entra e dízimo e oferta ser para o bolso deles, não são. Eles têm o seu salário para o sustento da sua família porque vivem, militam sobre isso, e a Bíblia diz sobre isso, né? Fazendo metáforas, não amarrar a boca do boi que ara, né? Deixa ele comer, o boi que está fazendo o trabalho tem liberdade para fazer isso. Então, diante também é o governo. Assim também são os pastores, os ministros que vivem dos sustentos, dos dízimos e das ofertas. No Antigo Testamento, a tribo de Levi, ela ficou sem terras, sem gado, sem plantar e sem nada. Os sustentos que ela recebiam eram dos dízimos das demais tribos, que traziam as ofertas, os dízimos de cereais, do milho, do gado, do trigo, da cevada. E as pessoas que eram da tribo de Levi, que não eram poucos, viviam deste sustento, livremente. Eles comiam, viviam, não tinham terra, não plantavam, mas sobreviviam daquilo que as pessoas traziam para a obra de Deus. Aonde nós devemos entregar o dízimo? No tesouro. Antigamente eles entregavam no tesouro lá do templo.
Então nós devemos buscar o tesoureiro e dizimar. No dia de culto é feita a coleta dos dízimos e das ofertas. Coloque ali que o tesoureiro responsável, ele vai aplicar, vai guardar, vai contar, registrar o seu nome no livro dos dizimistas. Então o que nós observamos é exatamente isso, pela lógica. Se o governo não sustenta, os empresários não sustentam a igreja, não tem recurso nenhum de fora, de ONGs nem de nada, quem que sustenta o templo? Quem que sustenta o pastor? Quem que paga a conta de luz? Quem que paga a manutenção do templo, a limpeza, o som, etc e tal? São os dízimos e as ofertas. É óbvio, então é uma questão de lógica. Questão de lógica. Não pense você que todos os dízimos e todas as ofertas elas vão parar no bolso do pastor. Então, senhores, vai parar no lugar correto, feito pela administração correta. Se a administração não estiver certa, converse, faça parte da administração, dê ideias, busque se inteirar, busque a transparência. Agora, nós devemos falar com conhecimento de causa, porque pessoas falam dos dízimos das ofertas sem conhecer de fato. Pessoas que vão para a internet, vão para a televisão, que escrevem, dando pitaco negativo sobre dízimos e sobre ofertas, é porque não sabe a realidade da igreja. Não dê ouvido a quem não tem conhecimento de causa, mas dê ouvido a quem está lá dentro, que tem o conhecimento de causa. Porque tem pessoas que estão no meio da igreja, falam borracha, porque não conhecem de perto a situação da igreja, financeiramente falando. Claro que a igreja ela cresceu com o tempo, em patrimônios, cresceu em arrecadação de dízimo, em ofertas, etc. É lógico que cresceu. Mas também tem empregado muitas pessoas com isso. Tem divulgado seus trabalhos, tem editoras, tem uma série de fatores que é visando exatamente isso, o bem da população mundial, querendo que as pessoas sejam beneficiadas com a principal causa da igreja, com a palavra de Deus. Então o dinheiro é necessário, Deus ele não proíbe o dinheiro, ele simplesmente proíbe o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Mas o dinheiro em si, sem esse amor, sem essa avareza, sem esse apego, ele sendo administrado com a mente cristã, com os propósitos divinos e com as ordens bíblicas, ele tem endereço certo e tem resultados positivos para a obra de Deus. Seja a obra organização, seja a obra como organismo. A igreja como organismo, que a mordomia dos dízimos das ofertas está dizendo aqui, é que ela como organismo deve ser ensinada corretamente como dizimar, como ofertar. Aí esta é a responsabilidade nossa, é a responsabilidade dos obreiros, a responsabilidade de cada um que ensina a palavra de Deus, ensinar a mordomia de dízimos e ofertas de acordo com os textos bíblicos. Leia todos os textos que falam sobre dízimos e ofertas e depois faça um estudo apurado com a igreja para depois fazer a cobrança. Porque pessoas só cobram e querem resultados sem nunca terem ensinado. O professor não pode fazer uma avaliação com seus alunos em sala de aula, sem ter antes ensinado a disciplina e a matéria. Então, a partir do momento que ele ensina a disciplina, tira dúvidas, ele faz uma avaliação. Qual o objetivo da avaliação? É verificar o processo de aprendizagem, se os alunos aprenderam ou não. E o ensino também. Então, assim também é nas questões de ensinar a Bíblia, sobre dízimos e ofertas. Você já ensinou sobre as ofertas? Quais os textos principais sobre as ofertas, as causas das ofertas? Ensinou sobre dízimo? Quais são os textos chaves que falam sobre dízimo? Quais os objetivos? Ensinamos de fato? Eles aprenderam? Então vamos para o resultado. Então é assim que funciona. Agora muitos têm só cobrado e outros têm canalizado a fé dos irmãos para algo errado. Canalizado só para a bênção. Então muitos estão dizimando, ofertando, querendo só resultado. Não estão com amor na obra, um amor em Cristo ou na sua palavra. Portanto, meu professor, minha professora, que você possa ensinar com maestria, com temor, com alegria, que os seus alunos possam entender este ensino e trazer resultados positivos para a seara do nosso Deus.